Seja bem-vindo a mais uma aula, a mais um devocional sobre o livro de Neemias. Nós estamos na série de Neemias, o maior escrito que nós temos sobre liderança, sobre governo, sobre administração. Meu nome é Felipe Firmino e é um prazer ter você acompanhando essa série. Bom, na última aula, no último áudio ou no último vídeo, para quem está acompanhando pelo YouTube, nós falamos sobre o capítulo 2 de Neemias, extraímos os princípios do versículo 1 ao 11. Se você não viu, você pode buscar aí que você terá a oportunidade de rever ou de ouvir. Vamos agora ler o capítulo 2 de Neemias, do versículo 11 ao 20, e extrair os princípios que nós temos aqui. Aqui, versículo 11 retrata a chegada de Neemias a Jerusalém. Versículo 11 começa dizendo: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite eu me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora e nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Vamos parar por aqui e fazer uma análise desses versículos, do 11 ao 16. Olha só que interessante. Neemias chega, passa 3 dias em Jerusalém, se levanta à noite com poucas pessoas. Ele não diz a ninguém o que o Senhor tinha mostrado a ele até então. E ele começa a avaliar a cidade. E ele passa esses versículos até o 16 avaliando e discernindo a cidade. E sabe o que isso me mostra? Um princípio que eu consigo extrair daqui é que Neemias avaliou e discerniu o caminho a seguir antes de informar o seu plano. Ou seja, antes de abrir a boca, ele avaliou o que deveria ser feito. E isso é um princípio extraordinário para que a gente traga para as nossas vidas, porque a nossa tendência é sair abrindo a boca e contando para todo mundo os nossos planos, mesmo antes de ter um caminho certo para eles. E acreditem, muitas coisas que a gente fala acabam não acontecendo porque a gente fala para as pessoas erradas. Observem que Neemias levou poucas pessoas com ele não saiu fazendo alarde, ele não saiu fazendo barulho e dizendo eu vim reconstruir a cidade. Não, ele saiu quieto com poucas pessoas. Então, princípio, pessoas de confiança. Você não pode contar os seus planos para todo mundo. São poucas pessoas que te acompanham em momentos de reconstrução. Não declare a todos aquilo que o Senhor revelou só a você. Amém? Então, esse é um dos primeiros princípios. Neemias, então, sai, avalia toda a cidade, e aí, no versículo 16, ele continua dizendo que os magistrados não sabiam onde ele tinha ido, e nem o que ele fazia, porque até então ele não havia declarado coisa alguma para ninguém, nem para os judeus, nem para os sacerdotes, nem para os nobres, nem para os magistrados, e nem para aqueles que estavam na obra. A partir do versículo 17, ele continua e ele fala: Então lhes disse, olha só, depois de ter avaliado, depois de ter discernido o caminho que ele ia seguir, ele começa a convencer o povo. Versículo 17 ele diz: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, ou seja, deixemos de ser motivo de vergonha. Aí no versículo 18, ele diz: E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara.
Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, não disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Olha a resposta de Neemias. Nós, servos do Senhor, nos disporemos e reedificaremos. Porém, vocês, vocês três, não têm direito e nem memorial em Jerusalém. Mas vamos analisar os princípios. Olha só, versículo 17 em diante. Neemias começa mostrando ao povo, chamando o povo e dizendo: vocês estão vendo a miséria que a nossa cidade se encontra? Venham, vamos reedificar a cidade. Só que ele traz uma prova social. Ele diz como a mão de Deus era com ele e contou, só agora ele conta para todos o que o rei tinha declarado para ele, como o rei tinha sido benevolente com ele. Isso é um grande princípio. Gente, é guardar a língua, é guardar as coisas. Às vezes alguém de importância ou de relevância faz algo por nós, por você, e a primeira providência é você sair falando: olha, tal pessoa fez isso comigo, tal pessoa foi benevolente comigo. Só que Neemias nos ensina exatamente o contrário. Porque você observa nos versículos seguintes que aqueles invejosos vão se levantar, os inimigos vão se revelar, e mais do que se revelar, eles vão aumentar. Quer ver? Porque, observa comigo, depois que ele diz que o rei tinha sido benevolente com ele, e de como a mão do Senhor era com ele, aí o povo disse: opa, vamos nos dispor e vamos edificar. E aí sim eles fortaleceram as suas mãos para a boa obra. Só que o versículo 19 diz que, porém, Sambalate, Tobias e Gesem, quando souberam, zombaram deles e os desprezaram. Agora, volta lá no versículo 10 do capítulo 2. No versículo 10, a Bíblia só menciona Sambalate e Tobias. No versículo 19, a gente observa Sambalate, Tobias e Gesem. Sabe o que isso revela? Que os seus inimigos vão aumentar à medida que você se move para o seu propósito. À medida que você se move para aquilo que você foi chamado para fazer, a resistência será maior. Mas tem de bom ânimo. O Senhor é contigo. Então, esse é um princípio. Quando você estiver enfrentando oposição, lembre-se, você provavelmente está caminhando na direção certa. Afinal de contas, é como diz Crisvolton: os cães da desgraça latem à porta do seu destino. Oposição significa que o inferno não quer que você chegue ou alcance aquilo que você foi comissionado para fazer. Mas nós fomos chamados para vencer as oposições. E nós vamos observar isso durante o livro de Neemias, nos outros capítulos, vários princípios que a gente vai extrair. Mas já podemos ver aqui, esses três inimigos, eles se inflam, eles invejam, e a primeira providência deles é falar: vocês querem se rebelar contra o rei? Neemias podia até temer isso, mas ele sabia o chamado que ele tinha e sabia a verdade a respeito dele. Ele sabia que ele estava lá não só numa missão celestial, mas também comissionado pelo próprio rei. Interessante, não é? Agora, esse é um princípio. Saiba quem você é e quem te comissionou. Saiba quem te enviou, porque senão, no primeiro levante, você se distrai e deixa de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E a resposta de Neemias para eles é o Senhor, é o Deus dos céus que nos dará bom êxito. E nós, servos de Deus, vamos reedificar. Vocês, porém, não têm direito em nem memorial em Jerusalém. E esse é um grande princípio. Saiba quem você representa e saiba discernir os seus inimigos e deixar claro para eles que eles não têm herança, eles não têm parte naquilo que o Senhor te comissionou para fazer. Amém?
Eu quero trazer um contexto aqui para a gente encerrar esse capítulo 2, porque a gente viu na primeira parte desse capítulo como o rei Artaxerxes foi benevolente a Neemias. Só que quem era o rei Artaxerxes? Artaxerxes era o filho de Assuero, ou Assuero, como é citado na Bíblia, mas Assuero é o mesmo rei Xerxes. Quem era o rei Xerxes? Ou quem era o rei Assuero? Assuero é citado no livro de Esther. Ele é aquele que depõe a rainha e escolhe Esther como nova rainha naquela história de Mordecai. Artaxerxes era seu filho e Neemias seu copeiro. E a gente pode pensar aqui que ele se mostrou muito benevolente com o povo judeu. E naquela época o povo judeu era um povo que era mal visto. Mas podemos pensar, será que o rei Artaxerxes não sofreu influência de Esther, que era a rainha judia? Será que ela não pode ter, na convivência com o pai de Artaxerxes, influenciado o coração dele para que ele fosse benevolente ao povo judeu? Olha que interessante, a gente vê aqui, inclusive, a importância das conexões. A Bíblia, ele é um livro completo. A gente tem que olhar os textos de forma a compreender todo o contexto, a totalidade. Então eu deixo isso aqui para que vocês pesquisem, para que vocês pensem a respeito disso. E para você que está aqui no YouTube, eu quero ouvir, eu quero ler a tua opinião. Deixa um comentário aqui, tá bom? Então nós terminamos aqui o capítulo 2. Diga aqui o que você está achando e nós vamos partir agora para o capítulo 3. Na próxima aula nós vamos começar o capítulo 3. Amém? Então, um prazer ter você aqui comigo nessa série. Que Deus te abençoe, te dê discernimento e que além de só ouvir esses princípios aqui, você aplique eles na sua vida, porque eu tenho certeza que você vai viver uma vida plena. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.